Olá, seja muito bem-vindo ao canal Layout Arquitetura. Eu sou o professor Bruno Santos e hoje vamos aprender aqui a como modelar, tá, esse pergolado aqui, ó, que eu já como criar uma família, né, desse pergolado aqui que eu já inseri até nesse projeto aqui. Vocês podem ver, se eu clicar nele aqui, ó, veja que é uma família. Então, se eu vir editar a família, eu consigo, né, editar aqui esses elementos. E hoje iremos aprender a como desenvolver esse pergolado aqui do zero, tá? Aqui no Revit. Então, se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva aí, tá? Para que você venha tá recebendo vídeos tutoriais aí gratuitamente como este toda semana aí, tá ok? Então, vamos lá para o nosso tutorial. Então, quando você abrir o Revit, você vai cair nessa página de início, né? E a gente vai criar uma nova família. Então aqui no painel famílias eu venho em novo, tá? Vou criar um novo. Ele já abriu a pasta aqui português. Se o seu por acaso não cair nessa pasta, você consegue ver a localização aqui, né? Descolocar o C, onde está instalado o seu Revit. Programa Data, Autodesk, Revit e o ano aqui do seu Revit. Família Templates e Português, tá? Então estamos aqui dentro dessa pasta português. E aqui temos já algumas configurações iniciais para a gente começar o nosso modelo, tá? Eu vindo aqui para baixo, vou rolar para baixo, eu tenho um mobiliário métrico, é o que eu vou utilizar para criar essa família, uma família de mobiliário no sistema métrico. Vou dar um abrir. E ele vai abrir esses dois planos de referência aqui na nossa planta, tá? A gente está na planta de piso, no nível de referência, tá? Então, a gente vai trabalhar através dessas referências. E o que eu vou fazer aqui, ó, eu já vou vir, né? Vou clicar aqui na linha, ó, e vou desativar aqui a fixação dessa linha. Vou arrastar um pouco mais para fora. E vou fazer o mesmo com essa e vou arrastar um pouco mais para lá, tá? Agora que eu vou mudar a unidade de medida, vou digitar o N do teclado, tá? E vou trocar de milímetros para metros, tá ok? E vou deixar em duas casas decimais, vou dar um ok e já estamos com a unidade de medida em metros, tá bom? Então aqui agora eu vou digitar RP, tá? De plano de referência, e aqui no deslocamento eu vou colocar 0,60, que vai ser a distância aí das nossas vigas aqui no sentido vertical aqui do nosso pergolado, tá? Então eu selecionei aqui linhas, tá? Selecionar linhas, coloquei um deslocamento de 0,60 e vou clicando aqui, tá ok? Adicionando aqui a distância das vigas aqui do nosso pergolado, tá? Então eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, tá ok? Então aqui já tá ok, vou dar um ESC aqui para sair da ferramenta. E aqui já temos a dimensão aqui do nosso comprimento do nosso pergolado. Agora a largura eu vou definir através desse eixo aqui. Então vou com a ferramenta RP de novo e vou colocar uma largura de 2 metros. Então vou digitar 2, colocar aqui selecionar linhas e já selecionei ali, já temos aqui a dimensão do nosso pergolado, né? Então agora o que temos que começar a fazer é modelar aqui o nosso pergolado. Eu vou começar modelando aqui os pilares, tá? Eu vou aproveitar e vou abrir a vista 3D, ó. Vai vir aqui em vista 3D. E a vista 1 a gente não tem nada modelado ainda. Vou deixar ela aberta aqui. E vamos começar a modelar aqui os nossos pilares aqui, tá? Então vou ter 4 pilares, um em cada canto, tá ok? Então, para criar o pilar, você vem aqui em criar, tá ok? Estou na planta nível de referência. Venho criar e aqui vamos usar a ferramenta extrusão, tá ok? Então clico em extrusão. Aqui agora eu vou utilizar o retângulo, tá? Para desenhar aqui o nosso pilar. E eu vou desenhar aqui um retângulo qualquer, eu dou um ESC, tá? Vou selecionar um lado aqui, vou colocar, vai ser um pilar aqui de 0,15 por 0,15. Tá ok? Vou selecionar ele aqui, vou posicionar ele aqui certinho aqui. Então ele está posicionado, eu vou pegar, vou selecionar tudo aqui, ó. Arrastei aqui, selecionei tudo, vou vir com a ferramenta copiar. E vou
copiar esse pilar aqui para os quatro cantos aqui do nosso projeto, tá ok? Então vou selecionar esses dois agora. Vou clicar e copiar aqui. Então já temos os nossos quatro pilares. Agora temos que definir a altura desse pilar, tá ok? Então aqui desse lado direito a gente tem aqui o início da extrusão tá no nível 0, tá? No nosso nível de referência 0, que vai ser o nosso piso. E o final da extrusão tá com 0,25, né? 25 centímetros. Então aqui eu vou querer um pergolado com altura de 2,5, então eu vou colocar 2,5. Vou dar um Enter. E aplicar. E eu finalizando aqui, tá? Então aqui em vista nós temos os nossos quatro pilares já prontos aqui, tá ok? Agora eu vou fazer a outra viga aqui que vem nesse sentido longitudinal, tá? Então vou fazer duas vigas aqui desse pilar até esse e desse pilar até esse. E eu vou fazer isso no nível de referência também. E vou vir lá com a mesma ferramenta criar em extrusão, tá ok? E vou colocar aqui ferramenta retângulo, tá? Eu vou colocar aqui em definir, tá ok? Clicar aqui em definir e selecionar um plano para a gente poder selecionar em qual plano a gente deseja trabalhar. Então vou selecionar esse plano desse pilar, tá? Então aqui na vista 3D o que a gente falou é que a gente vai trabalhar a partir desse nível dessa face aqui desse pilar, tá? Então voltando aqui no nível de referência, eu vou vir com a ferramenta de retângulo, né? E vou desenhar aqui aonde seria a minha viga, né? Então vou clicar aqui em qualquer dimensão e agora sim eu vou ajustar aqui a largura dela, tá? Então essa viga aqui ela vai ter 10 centímetros de largura, então vou colocar 0,10, tá? Vou selecionar ela e com a ferramenta mover eu vou colocar centralizar ela aqui, tá ok? Então ela centralizada aqui, eu vou até mover um pouco mais para os lados aqui, tá? Então feito isso nós temos aqui a nossa viga, eu vou copiar ela já para o outro lado, né? Já vou aproveitar e vou copiar. E pronto, já tem aqui as nossas duas vigas. Agora temos que definir qual será a dimensão dela aqui, tá? Então a gente define isso no lado direito. Então o início da extrusão está no nível 0. Então a gente está falando que ó, no 3D você consegue visualizar melhor. Então final da extrusão 2,5. Então ela pegaria desse nível final e colocaria mais 2,5 metros para cima, tá? Então aqui eu quero que ela venha um pouco mais para baixo, né? Como se ela estivesse realmente entrando aqui dentro desse pilar. E eu quero que ela entre 5 centímetros. Então o início da extrusão eu vou colocar menos 0,05, tá? Então ele vai descer 5 centímetros. E como essa viga tem 15 centímetros de altura, então aqui vai ser 0,10, tá ok? Então o final da extrusão 0,10 mais 0,5 para baixo, ela vai dar 15 centímetros de altura, tá? Então vou dar um finalizar, ó, e veja que aconteceu realmente o que eu queria. Então ela passou 5 centímetros para baixo e aqui eu tenho mais 10 para cima, tá ok? Então feito isso já temos as duas traves aqui, tá? Aqui do nosso pergolado. Então e aqui para unir essas duas geometrias, veja que ela está passando aqui uma dentro da outra. Eu vou vir com a ferramenta unir geometrias. Vou selecionar a ferramenta que eu quero unir, tá? E vou selecionar, eu cliquei primeiro na viga aqui, depois no pilar. E ele já recortou ali para fazer o encaixe da nossa viga, tá? Então aqui já temos a estrutura meio que pronta. Agora temos que fazer as outras vigas aqui no sentido contrário do nosso pergolado, tá? E eu vou vir no nível de referência de novo. E agora eu vou vir em criar, extrusão. E vou clicar aqui em definir, tá? Para definir em qual face a gente vai trabalhar. Eu vou colocar aqui em selecionar um plano. Vou dar um OK. E vou selecionar este plano aqui da face de cima da nossa viga. Então se você que tiver com dúvida
aí onde que você está trabalhando, ó, eu vou criar uma trave aqui. Então eu vou criar a primeira aqui, tá? A primeira viga aqui de madeira. E já vou definir aqui a largura dela. Então cliquei aqui nessa linha e aqui eu seleciono essa daqui eu vou colocar 0.05, então ela vai ter 5 centímetros de largura, tá? Vou colocar aqui, vou passar um pouco mais para fora aqui, tá? Essa daqui também, vou trazer um pouco mais para cima. E ok, já temos a nossa viga aqui. Agora o que eu vou fazer, ó, se você vir na vista 1, você consegue ver, ó, vou rotacionar, você consegue ver que a gente está trabalhando a partir do nível de cima dessa viga aqui de baixo, tá? Então lá no nível de referência, ó, se eu vou vir aqui já vou copiar ela. Então vou clicar na ferramenta copiar, selecionei toda, né? Deixo aqui em múltiplo, tá? Selecionado para a gente copiar vários. E coloco em restringir para que ele não fuja do alinhamento aí, tá? Então eu vou clicar aqui. Clicar. E vou arrastar e copiar aqui nos nossos planos de referência, tá? Que a gente tinha definido. E feito isso aqui, já temos então as nossas vigas do sentido contrário. Eu vou trazer um pouco mais essa viga mais para meio do pilar aqui. Pronto. E agora eu vou definir a altura dela, tá? Então agora eu quero aqui que ela venha mais 5 centímetros para baixo e mais 10 para cima, tá? Então para isso aqui eu vou definir aqui no início da extrusão. Então ela já está aqui em menos 5, então ela vai vir 5 centímetros para baixo e 10 para cima. Então já está configurado corretamente, vou dar um finalizar e veja que ele já passou aqui certinho, assim como a gente desejava, tá? Se eu quisesse que essas vigas aqui encostassem nessa base de baixo aqui do nosso pilar, eu selecionava ela e vinha aqui no final da extrusão, colocaria menos 0.10, tá ok? E aqui, se eu quero ela com 15 centímetros de altura, colocaria 0.05, tá ok? Então ele iria encaixar aqui no nosso pilar. Então feito isso, ó, já temos finalizado. Agora aqui para unir essa geometria, lembrando, eu venho aqui em unir geometria, tá ok? Seleciono primeiro a geometria e depois seleciono a viga aqui e ele já fez o nosso recorte certinho aqui das nossas estruturas, tá? Então feito isso, ó, você já modelou aqui, já modelamos, né, o nosso pergolado. Se eu vim aqui no estilo e mudar para o estilo realista, eu consigo também mudar o material. Então eu seleciono qualquer uma dessas estruturas e aqui na painel direito em material, por categoria, nos 3 pontinhos aqui eu consigo definir o material desse pergolado, tá? Então como eu não tenho nenhum material de madeira aqui, eu vou criar um rapidinho, vou vir aqui em adicionar novo material, venho com o botão direito, tá? Renomear e coloco aqui madeira, vou colocar madeira, pergolado, dá um Enter e aqui nesse outro ícone aqui da direita eu vou clicar nele e ele vai abrir as opções de materiais do Autodesk. Eu vou digitar aqui em cima madeira. Ele vai aparecer alguns tipos de madeira aqui já. E eu vou aplicar essa daqui cerejeira. Então eu seleciono ela. Venho nessas duas setinhas. Substituir o recurso. Clico aqui. Posso fechar e ele já vai aplicar esse material lá no novo material que a gente criou. Vou dar um aplicar em OK. E ele já aplicou em toda a nossa estrutura do nosso pergolado, tá? Então aqui finalizamos aqui o nosso pergolado. Se você vir agora aqui em arquivo para salvar esse pergolado como uma família, então eu venho salvar como família e coloco aí, vou colocar aqui no meu área de trabalho mesmo, vou colocar aqui família pergolado, tá ok? Então aqui salvar como família pergolado o arquivo RFA, que é a extensão de família do Revit, e vou vir em salvar, tá? Então ele está salvando. Feito isso aqui, ó, já posso até fechar, tá? Eu fechei e
vou clicar aqui em qualquer projeto aqui, que eu queira inserir o nosso pergolado que a gente acabou de criar. Então vou abrir aqui a vista, qualquer vista aqui, eu vou abrir, deixa eu abrir uma planta, né? Melhor, planta de piso, nível 1. E eu posso inserir aqui o nosso pergolado. Aqui eu venho em arquitetura, seleciono componentes, carregar família. Vou lá na pasta que a gente salvou, salvei na área de trabalho. Seleciono família pergolado, ele já apareceu ali, vou vir abrir. Tá ok? E posso colocar aqui o nosso pergolado no lugar que eu desejar aqui, tá? Então vamos supor que eu queira ele aqui. Você aperta a barra de espaço, ele rotaciona, tá? Então vou inserir ele aqui. Vou dar um ESC e vou abrir o nosso 3D, tá? Para ver melhor onde esse pergolado foi inserido. Então ali está o nosso pergolado. Se eu vim aqui no modo realista, ele já vai estar com as configurações dos materiais que a gente aplicou lá, tá ok? Então é isso, pessoal. Esse tutorial de hoje aqui, nós aprendemos como criar uma família aqui no Revit, tá? Uma família de um pergolado. Talvez você precise criar algum pergolado, alguma coisa aqui no seu projeto que não tenha criado ainda no Revit. E com esse tutorial você já consegue criar aí as suas famílias mais simples aí no Revit, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Vou pedir que vocês ainda, se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscreva aí, tá ok? Dá um like aí se esse vídeo te ajudou. E nos encontramos então no próximo tutorial, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Até lá!